Você é daquela que começa e sempre para no meio do caminho? Você é daquela que começa uma coisa hoje e amanhã já se esqueceu? Que define a segunda como o início daquele regime, ou daquela dieta, ou daquela alimentação saudável, ou da leitura daquele livro, e antes de terminar a semana você já paralisou? Quem sabe você está procrastinando, se sabotando. Quanto o Brasil é um país onde está muito na cultura procrastinação, começa e para. Muito enraizado, e é uma luta que nós devemos travar. E foi interessante que em 2019 eu criei até um curso para isso na época, falando sobre matando a procrastinação. Eu coloquei esse nome, matando a procrastinação, porque a gente tem que matar, arrancar as raízes dela, porque é terrível. A procrastinação é a ladra da sua alma, é a ladra da nossa alma quando nós permitimos que ela entre, e ela entra para destruir tudo. Ela destrói com os seus sonhos, ela destrói com a tua força. Você precisa construir a vida que você merece, eliminar esse sabotador. A procrastinação é um sabotador terrível. E vamos entender e usar algumas técnicas aqui para a gente ficar livre desse sabotador. A primeira coisa que eu creio que a gente precisa para a gente ficar livre desse sabotador da procrastinação é admitir que eu estou procrastinando. Admitir a autossabotagem, admitir que eu estou procrastinando, eu crio um senso de autorresponsabilidade para mim. Não é porque as coisas estão dando errado, é porque eu estou me sabotando. É porque eu estou sim procrastinando. É ter o senso de responsabilidade. A culpa é minha e só minha. E unicamente minha. Então, quando eu admito, eu crio esse senso de autorresponsabilidade. E aí, eu me conecto com o meu corpo, com as minhas emoções, quando eu percebo que esse sabotador está atuando lá. Entender que como minha mente está reagindo. Bom dia, Grazi. Então eu preciso admitir, né? Admitir que estou sim me sabotando, estou sim procrastinando. E a partir dessa autorresponsabilidade, dessa análise minha, as coisas começam a funcionar. Mas eu falo, não, é comum, todo mundo faz. Ah, não, só dei uma paradinha, depois eu começo de novo. E aquilo dura semanas e meses, numa tarefa que você poderia ter realizado em poucos minutos. Me fala aí quem nunca. Nós precisamos entender como a nossa mente reage. Será que você tem um padrão para se sabotar? Comece a prestar atenção. Você sabota procrastinando sempre que está com raiva, frustração. Quais sensações físicas você está tendo ou emocionais antes dessa ação? A nossa mente tende a fugir da causa. A ansiedade, a desconfiança. A nossa mente corre sempre atrás de prazer imediato. Sempre. Então, bora lá. Identificar essa ação. Bom dia, gente. Identificar isso tudo. Identificar é a primeira parte. Eu creio que um outro ponto especial que para nós sairmos desse quadro
nós fazemos uma coisa de cada vez. Comece, termine. Os perfeccionistas geralmente se sabotam muito. As pessoas que vieram da linha do perfeccionista se sabotam e 99,9%. É bem interessante, eu falo isso de conhecimento de causa, porque quantas vezes eu achei que o perfeccionismo era uma vantagem que eu tinha, uma qualidade, e depois eu fui aprender que de qualidade isso não tem nada. Eu preciso sim continuar fazendo as coisas com excelência e não perfeccionismo. E contar para vocês como eu comecei aqui, né, nas redes sociais. Eu já passei um dia inteiro, de manhã à noite, e sem parar até para comer, para gravar um vídeo. E sempre colocar defeito e não terminar ele. E aí depois eu não queria mais, passava a procrastinar. Porque o perfeccionismo estava lá, eu não conseguia fazer perfeito do jeito que eu queria, óbvio. Eu não tinha conhecimento de causa, não tinha treinamento nem horas de voo para isso. E saíam ruins mesmo, bem ruins, né? Bem inferiores. Lógico, eu preciso melhorar muito, mas a qualidade era péssima, eu falava igual um robô. Eu lembro de mandar para o meu menino os vídeos, falar, e agora? Ele falou, mãe, você tá igual um robô, tá horrível. Eu falava, misericórdia, esse menino não ajuda nem um pouco. E aí gravava mais, mandava para ele, achava que estava bom daquela vez, e ele falava, não, mãe, parece que você tá lendo igual um robô. Parece que você nem tá olhando para a câmera, você tem que olhar para a câmera, você tem que conversar com o pessoal. Eu, ai, meu Deus do céu. E aí chegou um fim que eu não queria mais fazer. Me sabotava. E aí é a sabotagem da procrastinação, porque eu não quero passar por aquela dor de ter que fazer aquilo e ouvir que tá tão péssimo. Você já passou por isso? Outro ponto interessantíssimo, importantíssimo, é nós bloquearmos os estímulos externos, desligar tudo. Eu preciso, na hora que eu preciso fazer aquilo lá, desligo. Não, eu tenho que fazer, né, que eu estava dando o exemplo aqui para vocês, eu tenho que fazer a live, eu tenho que fazer um stories, para tudo, para fazer. Meu menino mais novo fez uma tatuagem esses dias, e é bem interessante ele me contando, que ele falou, mãe, tem uns horários, eu fiz uma tatuagem que durou mais de 5 horas, com um renomado aqui de BH. E aí ele falou, mãe, ele coloca despertador durante o período e ele para e faz a postagem na hora. Ele falou que se eu deixar para depois, eu não vou fazer. Então ele criou estratégia do despertador despertar. E ele não fazer outra coisa, desligar o despertador e não fazer outra coisa, a não ser aquilo que era para fazer, que o despertador estava se propondo. Eu aprendi essa técnica de despertador também e uso para muita coisa. Muito, tomar água, fazer alguma coisa. E aí você coloca lá e o despertador desperta. E é uma forma de você... É uma ferramenta que nós temos de celular, despertador. Bom dia, Lucas. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Carla. Bom dia, Gilmara. Gilmar, bom dia. Vanessinha, Grazi. Então, é uma ferramenta muito boa que nós temos nas nossas mãos, o despertador. Coloca o despertador. E na hora que tocar, como às vezes o meu tá assim, tomar água. Fazer na hora. E não fazer outra coisa antes. Tem hora que eu me policio mais ainda e faço assim, eu não vou desligar o despertador até eu fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Precisamos matar essa procrastinação de uma vez por todas. Faça isso, se desligue de tudo ao redor. Não, é agora disso, vou me desligar de tudo, eu vou fazer isso agora, independente do que eu estou fazendo, como o cara está fazendo uma tatuagem. Vai durar o dia inteiro, ele para tudo e vai. Tem a técnica Pomodoro, que são aplicativos que tem o nome de Pomodoro. É uma técnica de um americano que você coloca lá 25 minutos e aí tem como você mexer. Não é 25, é 25.
É 25 mesmo. Minutos e você coloca para você fazer aquela tarefa e é excelente. Então, mas nos celulares nossos tem várias ferramentas que dá pra gente usar também. Você põe um cronômetro de 15 minutos e também de 15, sim. O ideal, quanto menor. Eu participei de uma mentoria esses dias, estava vendo um estudo dentro dessa mentoria, a qual você separar 5 minutos por dia para fazer algo, você vai treinar o seu cérebro o suficiente para você fazer aquela tarefa. E nesse treinamento foi muito interessante. Uma pessoa obesa que precisava perder muitos quilos, mais de 20 quilos. Ela começou com essa técnica, indo na academia, fazendo exercício por 5 minutos só. E aí, à medida, ela fez vários meses por 5 minutos, até que o corpo dela acostumou. E aí, um belo dia, ela falou, gente, se eu tô aqui 5 minutos, eu posso fazer mais. E ela começou a fazer. E ela perdeu mais de 20 quilos em um ano. E se tornou um hábito. Depois a gente vai entrar acerca de hábito mais pra frente. Mas são ferramentas que a gente precisa usar ao nosso favor. Tem uma passagem lá em Provérbios, acho que 10. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Eu e você precisamos nos comprometer com o nosso sucesso. Mas espera aí, seu foco é sucesso? Sim, sucesso como mãe, sucesso como avó, sucesso como esposa, sucesso nas finanças também, óbvio. Você foi gerado para governar sobre essa terra e viver do melhor. E através de você, coisas boas acontecerem. Tem muita gente ruim aí ganhando muito dinheiro, fazendo muita asneira. Então o dinheiro precisa estar na mão dos bons. Você precisa ganhar muito dinheiro. E aí você vai fazer o que precisa ser feito. Bora lá matar essa procrastinação. Divida as tarefas em pequenos passos. Se está difícil realizar, faça uma coisa por cada dia. Faça uma coisa de cada vez. Mas faça. Use as ferramentas que nós temos ao seu favor para você matar de vez essa procrastinação e esse sabotador. Esse sabotador criou uma trilha neural na sua mente. Mas você não vai deixar ele continuar. Você vai construir a vida de sucesso que você merece, eliminando esse sabotador. Zeta, Li, Rosângela, bem-vinda. Isso, Carla, nos comprometer com o nosso sucesso. Eu preciso me comprometer com o meu sucesso. Eu preciso ser intencional. Se eu quero alcançar algo, Silvia, né? Bom dia. Eu preciso me comprometer com o meu sucesso. Eu preciso me comprometer. Eu preciso fazer o que precisa ser feito todos os dias. Não é só um dia. A constância para fazer todo dia. Quando eu comecei a correr foi bem interessante, porque o povo falava assim, nossa, mas para que todo dia? Gente, eu odiava correr, fazer exercício. Eu estava lá só porque eu precisava. Se eu pulasse algum dia, você acha que eu ia voltar no outro? Óbvio que não. Eu precisava treinar o meu cérebro. Não era para treinar o cérebro. Então eu passei aí todos os dias, na marra. E aí eu coloquei, que eu falei, olha, como eu detesto fazer isso, se eu deixar para o final do dia eu não vou fazer. Porque eu fiz uma época de academia no final da tarde. Eu sempre procrastinava, eu odiava. E aí eu coloquei como a primeira coisa. Coloquei como a primeira coisa para isso. Para não ter como eu fugir. Eu precisava disso. Se eu não fizesse assim, eu não iria continuar. E aí, fui para o primeiro dia, primeiro horário da manhã.
garra para fazer fazer essa entrega. Garra. E o povo brasileiro é um povo de garra. É um povo de garra. Sim. Bora lá pegar essa garra. Você sonha em mudar de história, mudar de vida. Então comece a fazer o que precisa ser feito. 5 minutos por dia. Eu odeio ler, vamos dizer aí, né? Eu não, já amo ler. Eu odeio ler, vamos dizer que eu odeio ler. Mas eu sei que eu preciso ler para ter uma vida de sucesso profissional, para conhecer sobre várias áreas. Eu preciso. Então, bota 5 minutos por dia. Não gosta de atividade física? 5 minutos por dia. Não tem tempo de orar, e orar é um saco, que é cansativo, né? Eu acho um saco orar. 5 minutos por dia. Bora lá. É uma guerra contra os maus hábitos. É uma guerra contra os sabotadores. Mas você, começando, você vai entender como seu cérebro funciona. Vai entender que muitas coisas que você não faz é por causa da trilha que você criou na sua mente. E à medida que você começa a caminhar nisso, você vai enxergar e entender que você foi programada de forma errada. Muitas vezes uma ferida emocional, um trauma que aconteceu, não é mesmo, Carla? Carla, Gisele, 2 nomes lindos juntos. Isso é PNL, sim, eu faço programação neurolinguística. É a área que eu amo, né? Fui da psicanálise e cheguei até na PNL. Psicologia, passei por tudo. Isso é PNL. É eu treinar. Eu preciso. Há uma trilha que precisa ser destruída. Há uma trilha que precisa ser destruída. Matar a procrastinação e arrancar essas raízes com essa raiz dela com tudo, completamente. E viver tudo aquilo que você precisa. Eu ontem estava até conversando com meu menino e eu achei graça, porque assim, eu tenho consciência das mudanças que eu fiz. Mas quando você ouve de outra pessoa, é tão interessante, né? E principalmente filho, ele acabou de casar, então ele viveu tudo. Bora! Pode ficar à vontade, bora lá, vamos entrar juntas nessa. E aí ele falou assim, mãe, eu tô entrando num empreendimento, numa oportunidade linda, que eu recebi um convite numa rádio, vamos fazer um projeto, fazer parte de um projeto lindo. E tava com ele, não sei o que eu fui comentar. Aí ele falou assim, mãe, mas você é outra pessoa. Eu falei, como assim? Ele falou, mãe, você não é nada igual. Seu cabelo é diferente, sua alimentação é diferente, você passou a fazer atividade física, a sua forma de falar é diferente. A senhora é literal outra pessoa. Eu falei, nossa, não sabia que era tão drástico assim. Ele, mãe, literal, você é outra melhor. E eu falei com ele assim, meu filho, qual foi a melhor mudança? Ele falou, mãe, não teve nenhuma pior. Foi tudo para melhor. Mas foram uma mudança que puxou a outra. E se eu te contar que, por mais absurdo que pareça, a primeira mudança foi começar a correr de manhã, você acredita? Na verdade, não foi começar a correr. A primeira coisa que eu fiz, eu comecei a andar o quarteirão, eu dava volta no quarteirão. E uma mudança foi puxando a outra. Por quê? Eu quebrei uma força. Que graça, que amor, Carla. Ela escreveu amando te ouvir. Que delicadeza. Uma coisa vai puxando a outra. Então nós precisamos entender que tem alguns vícios que nós temos, algumas programações que estão na nossa mente que são tão terríveis, e algumas que a gente nem consegue identificar elas com clareza. Mas à medida que você começa a tomar passos para a sua mudança, pouco a pouco você vai identificando e você vai crescendo. É literal crescendo de glória em glória, vitória em vitória.
Então hoje você percebe que você come muita fritura. E aí você decide diminuir de comer a fritura, né? Vamos dar um exemplo simples. Você começa a fazer no forno ou numa airfryer. Você começa a tirar algumas coisas simples da alimentação. Aos poucos, essa mudança que parece ser tão pequena, insignificante, ela não tem nada de insignificante. Pelo contrário, ela é profunda, porque ela vai puxando outras coisas. E hábitos melhores ainda são acrescentados sobre a vida sua. É a tomada de consciência que eu te falei. Quando Einstein, é a frase de Einstein que eu mais falo, que eu mais amo. Uma mente que é aberta para um conhecimento, não tem jeito de você enfiar ela na caixinha. Esses dias eu estava falando pro pessoal. Gente, quando eu vejo uma mulher que tem mais de 40 anos como eu, que tem o cabelo longo lá embaixo no quadril, ai gente, eu morro de amores. Eu fiquei mais de 20 anos, mais de 25 anos da minha vida com cabelo longo. Eu olho, eu amo passar a mão aqui atrás no quadril e pegar o cabelo atrás. Eu fazia isso, sentar em cima do cabelo. Eu amo. Aí na mesma hora que eu olho e amo o cabelo longo, eu falo assim, mas essa, nunca mais eu vou ser ela. Porque eu não consigo entrar nessa caixinha de novo, do cabelo. Não que o cabelo seja errado, lógico que não. Mas que aquela mulher que usava aquele cabelo longo, ela ficou para trás nos costumes antigos. E à medida que eu mudei, o cabelo mudou. E isso, então eu treino a mente através do comportamento, sim, novos hábitos, certíssimo, Carla. E eu não preciso fazer coisa grande, porque muitas vezes eu vou começar uma coisa muito grande e vou parar. É aquilo que a gente está falando hoje, a procrastinação vai bater, porque o seu cérebro vai tentar te sabotar o tempo todo, para você não mudar aquilo, porque aquilo para ele é ruim. Mas à medida que você faz as pequenas coisas, tudo vai acontecendo. Tudo vai acontecendo. Então eu comecei a caminhar dando uma volta no quarteirão e ia para casa. Depois eu testei correr e quase morri o quarteirão. E depois eu fui aumentando. Eu lembro que o primeiro dia que eu devia correr uns 2 quilômetros no dia, e minha filha quis correr 5, eu quase morri. Isso sempre acontece comigo quando tento mudar drasticamente minha alimentação. Isso. Porque o seu cérebro te sabota. Os sabotadores da nossa mente. E te faz sair do foco, procrastinar e paralisar aquilo que você definiu. Então comece pelas pequenas coisas. E comemore os seus pequenos começos. Isso é maravilhoso. Outra coisa que eu ajudei, que foi uma ferramenta, que a gente precisa usar as ferramentas a nosso favor. Desde o início, quando eu comecei a sair de manhã para caminhar e depois para correr, eu tirava foto todo dia. E aí eu fui descobrir que o nascer do sol é lindo. Ontem mesmo eu fiquei chocada. Estava conversando com uma pessoa que está acima do peso e ela falou que não tem paciência para correr, não gosta, não tem tempo. Aí eu falei com ela de manhã, ela virou para mim e falou assim: eu só descobri como é o nascer do sol por causa de você. Eu nunca vi, porque eu só acordo cedo. E doeu lá no fundo, porque essa era eu nunca tinha visto, porque eu era noturna, eu só acordava tarde. Aí ele falou: eu amo, porque agora a senhora coloca, é um jovem, a senhora coloca lá, pode ser meu filho, 30 e pouquinhos. A senhora coloca lá e eu vejo, e é tão lindo, né, na sua casa lá, que é bem na portaria do meu prédio. Quando eu saio, aí eu já vejo, eu tiro lá do estacionamento. E eu coloco todo dia. E ele: nossa, se não fosse a senhora, é lindo demais. Eu falei: bora lá ver isso ao vivo. Um dia tá mais azul, um dia tá mais marronzinho, um dia tá mais amarelo, um dia tá mais vermelhinho, vai variando. Comece pelas pequenas coisas. E uma coisa vai puxando a outra. E uma coisa vai puxando a outra. Sabe a força da atração, a lei da atração? Depois eu vou pegar uma semana para falar sobre as leis universais. Uma das leis universais que o nosso Pai maravilhoso nos deu é a lei da atração.
uma coisa puxa a outra, uma coisa boa sempre puxa uma outra. Sabe aquela passagem que um abismo sempre puxa um outro abismo? Sim, é a lei da atração. E uma coisa boa sempre puxa uma outra coisa boa, menina. Você acredita numa coisa dessa? Que sempre atrai uma outra coisa. Então, vamos usar aquilo que a gente tem nas nossas mãos ao nosso favor. Você é uma filha amada, maravilhosa. Deus tem coisas grandes, projetos magníficos para realizar através da sua vida. E nada pode te impedir de viver esse sobrenatural. Então, bora matar essa procrastinação hoje e viver o melhor de Deus. Que o Senhor possa abrir os olhos do seu entendimento, o espírito de sabedoria, de entendimento, de discernimento venha sobre a sua vida. Ele venha te orientar nesses passos. Porque muitas coisas a gente espiritualiza, mas não é espiritual, é treinamento na mente. Então eu posso orar para parar de procrastinar e sinto te informar que não vai funcionar, porque é algo que eu preciso fazer, preciso de uma ação minha. É orar e ação. Eu posso orar para Deus me dar graça? Posso, mas precisa vir seguido de uma ação. Nós que temos Jesus no coração, a gente sempre ora sobre todas as coisas, mas a oração aí só ela não vai adiantar, porque ela precisa ser seguida de uma ação, e essa ação que vai fazer toda a diferença na sua vida. Beijo no seu coração, excepcional terça-feira para você. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida e sobre o seu lar, não só hoje, para todo sempre. Carla e todas as outras meninas aqui tiverem dúvidas e quiserem ajudas aí, Franciele ou Fran Linda, me chama aí que eu estou disponível para te ajudar a matar a procrastinação e entrar no novo ciclo. O novo ciclo que Deus tem para você, ele é natural, mas o nosso cérebro fica sempre falando, você não consegue, você não consegue. Eu sou a prova viva que você consegue. Todas as coisas é possível para aqueles que creem. Beijo no seu coração. Até mais. Fique com Deus, amor.